Olha, julho é o mês de conscientização sobre as hepatites virais, doenças que muitas vezes evoluem em silêncio e só são descobertas quando já causaram danos para o fígado. O Espírito Santo já confirmou neste ano 6 casos de hepatite A, 115 de hepatite B e 84 de hepatite C. Os números acendem um alerta para a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e da vacinação quando disponível. Para falar sobre, então, prevenção, sintomas, vacinação e a importância deste diagnóstico, vou conversar agora com a infectologista, a doutora Ana Carolina de Torres. Boa tarde, doutora. Mais uma vez, obrigado pela presença. Boa tarde. Doutora, o que é a hepatite e o que ela causa no nosso organismo? Hepatite é uma inflamação do fígado, né? Várias coisas podem causar essa inflamação. Em julho, a gente fala sobre a hepatite viral, quando essa inflamação é causada por um vírus. Dentre os vírus, existem vários grupos e a gente nomeia por letras, parece uma sopa de letrinha, A, B, C, D. As principais aqui no Brasil são hepatites A, B, C. Cada uma tem sua particularidade, sua forma de transmissão e prevenção. Mas a importância é a inflamação e a repercussão que essa inflamação no fígado gera para a pessoa. O que ela causa, então? Assim, o que a gente sente quando a gente começa a ter uma hepatite? A hepatite na fase aguda, ela pode levar a uma insuficiência hepática, é o famoso amarelão que popularmente a gente fala. A que é mais sintomática em sua fase aguda é a hepatite A. Ela é uma hepatite de transmissão fecal-oral, então por contaminação alimentar a pessoa se infecta e ela evolui de uma forma aguda, ela não se torna crônica. Então, ela passa, inflama o corpo e depois é resolvida. Poucos casos levam a óbito, mas pode acontecer uma fase mais fulminante. Hepatites B e C têm por característica serem assintomáticas ou pouco sintomáticas na fase aguda, logo que você se infecta, mas com capacidade de cronificar, ficar de forma silenciosa no corpo. E esse é o grande problema da hepatite B e C. Por quê? Podem desencadear cirrose, câncer de fígado. Então, se a gente não faz o teste direcionado para essas hepatites, a gente perde esse diagnóstico e vai descobrir numa fase muito tardia, com as consequências finais. Em qualquer fase da vida, a gente pode ter hepatite, doutor? Existem faixas etárias, porque depende da forma de transmissão. Por exemplo, hepatite A, como é por contaminação alimentar, é muito comum se ter na infância, porque a criança não tem tanto pudor do que coloca na boca, do que compartilha. Então, é muito comum acontecer na infância. Hepatites B e C, como a transmissão é sanguínea e por via sexual, é mais comum que aconteçam em adultos. Mas aqui no Espírito Santo, particularmente, descendentes de famílias italianas, tem muita prevalência de hepatite B na transmissão da mãe para o bebê. Então, essa é a característica maior do Espírito Santo, mas depende da hepatite a faixa etária que acomete. A senhora trouxe aí a questão, né, de alimentos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O que é esse alimento contaminado, né? Que contaminação é essa? E quando eu ingiro esse alimento, quanto tempo ele leva para se transformar numa hepatite? A contaminação acontece quando ele não é higienizado de forma adequada. A pessoa que tem uma hepatite A, que está pouco sintomática, manipula esse alimento sem higienizar as mãos e acaba contaminando com resíduo fecal mesmo. É ruim de falar, mas é dessa forma que acontece essa contaminação, né? Ou água não tratada, quando não passa pela filtragem, não tem tratamento, saneamento. Essas são as formas que se contamina do ambiente para região oral e assim desenvolve a hepatite. Depois da infecção, um período de 2 a 14 dias podem iniciar os primeiros sintomas da hepatite aguda. Tem muito mito em relação à transmissão, né? É possível, por exemplo, pegar hepatite com abraço, beijo, compartilhando copos ou talheres? Não, depende, na verdade, né? A hepatite A, como ela é de transmissão fecal-oral, depender de como você compartilha objetos, a higienização, ela pode ser transmitida, mas não. Hepatites B e C, realmente, a hepatite B e C depende do sangue. Então, pérfuro cortantes, alicate de unha, isso pode sim transmitir. Que exame eu tenho que fazer, doutora, para detectar com precisão a hepatite? A hepatite B e C tem exames específicos, você precisa detectar ou anticorpo ou a presença do vírus. Mas todos eles são disponíveis pelo SUS de forma gratuita, você pode ir para qualquer unidade de saúde e pedir para se testar, principalmente agora em julho, que tem diversas campanhas, porque
a maior parte dos casos a gente só descobre pelo teste e não por sintomas. A gente vê que, por exemplo, o fígado é atingido de várias formas, né? Gordura no fígado, cirrose. Qual a relação dessas doenças com a hepatite? Pode evoluir? De que forma? A hepatite, ela pode causar a cirrose, esse é o desfecho final de uma hepatite não tratada, então a inflamação crônica vai fazendo com que se formem cicatrizes, e esse acúmulo de cicatriz é o que a gente chama de cirrose, e aí o fígado perde a sua função. Então, muitas vezes precisa ir para transplante hepático, né, a depender da gravidade. E outro desfecho final de hepatite B e C não tratada é o câncer de fígado, que é uma das principais causas no Brasil, né? A hepatite B e C de câncer hepático. Então, é importante a gente diagnosticar, porque até esses eventos acontecerem, a cirrose e o câncer, pode ser 20, 30 anos de forma silenciosa. E se você descobre logo no início, você tem a oportunidade de tratar e reverter essa inflamação crônica do fígado. A gente está na campanha aí, né, doutora, do Julho Amarelo. Então, eu queria que a senhora deixasse aí uma orientação, né, para a população sobre a prevenção, principalmente nesse período. A gente já conversou várias vezes aqui sobre problemas no fígado, né, e a senhora traz aqui também sobre fica silêncio, aquela doença não dói, você não sente nada. Então, a pessoa vai ver que você está amarelo porque olha para você, mas não está doendo, né? Quais são os sinais, assim, para finalizar, que a gente pode realmente ficar atento para não chegar a um caso tão grave? Bom, a primeira coisa é buscar a vacinação. Hepatites A e B tem vacinação disponível pelo SUS, então busque a vacinação, porque ela é importante, é a principal forma de evitar a infecção nesses casos. Hepatite C não tem vacina específica, infelizmente, mas é importante que você se teste para conhecer sua condição, se você é portador ou não. Por quê? Uma vez que você tem um diagnóstico da hepatite C ou B, você tem a oportunidade de tratamento e, em alguns casos, até cura. Então, é importante que você, nesse mês, se teste para conhecer sua condição sorológica e atualize seu cartão de vacina. Além das vacinas, os exames também estão disponíveis no SUS, né? Estão disponíveis pelo SUS, é de fácil acesso, você pode ir numa unidade de saúde, buscar a testagem que vai estar disponível. Ok, conversei aqui com a doutora Ana Carolina de Torres, infectologista, falando um pouquinho do Julho Amarelo. Obrigado, doutora. Obrigada.